sobre a nossa fé, sobre fé que nós temos falado aqui no nosso Instagram. E eu creio que quanto mais você ouvir a palavra de Deus sobre fé, mais você cresce na fé. A fé vem de ouvir a palavra de Deus. Então uma das maneiras de você crescer na fé é ouvindo a palavra de Deus, e uma palavra de fé. Porque tem muitas pessoas que estão pregando dúvida, pregando medo, pregando coisas que não tem nada a ver com a Bíblia. Não, pastor querido, tô com saudade de parar. Vamos marcar uma live de oração em línguas de novo. Pastor Grayson Rodrigues, que Deus abençoe. Então nós estamos nessa série aqui nesse Instagram falando sobre fé. E também aproveitando isso, nós temos muitas lives lá no nosso canal falando sobre a oração em línguas. Falando isso, eu falei numa live como crescer na fé, que é ouvindo a palavra e também orando em línguas, porque diz lá em Judas 20, edificando a vossa fé santíssima, orando no Espírito. Então tem muita live lá no meu canal, podcast, sobre a oração em línguas. E também, se você quer entender mais sobre a oração em línguas, nós tem aqui no link aqui na bio do nosso Instagram, ou no meu canal, que eu vou pôr essa live no meu canal. Se for no canal é na descrição, se for no Instagram é na bio, tem um link do nosso e-book sobre a oração em línguas. Aí lá tem vários testemunhos de pastores. Eu pedi para pastores, irmãos, colocar os testemunhos deles sobre a oração em línguas. Esse e-book já muita gente que leu já se sente edificado em ler. Então, se você quiser adquirir o nosso e-book, é uma forma de também estar abençoando a nossa vida, o nosso ministério, para continuar divulgando a palavra de Deus. Amém, amada. A glória a Deus. Vamos marcar a agenda. Então, eu estava meditando hoje o que falar sobre a fé. Como eu falei ontem, a fé é algo riquíssimo. Eu posso falar até o final do ano sobre fé. E talvez é esse propósito. Eu acho que eu vou bater um recorde de falar sobre fé. Eu falei numa das lives, eu vou falar de novo. Eu lembro de um pastor amigo meu, que ele pegou o livro de Hebreus, aquele capítulo que fala sobre fé, e ele ficou 2 meses, às vezes lia um versículo, às vezes 2, mas 2 meses pregando sobre fé em cima de um capítulo do livro de Hebreus, aquele capítulo que fala da galeria da fé. Galeria, eu ia falar generais, hoje o pessoal usa generais, vamos falar da galeria da fé, Hebreus capítulo 11, está escrito isso. E hoje eu vou falar algo que ajuda a sua fé a desenvolver. E por isso que nós encontramos muitos crentes sem fé. Nós encontramos muitos crentes sem fé por causa dessa razão que nós vamos estar meditando hoje. Então, se você for entrando na live, já vai compartilhando essa live com amigos, com irmãos, com pastores, com líderes que gostam de ouvir uma palavra sobre fé. Compartilha a live, porque aí possa estar nos ajudando a divulgar isso. Então, aqui no livro de Tiago, capítulo 2, versículo 17, diz assim: assim também a fé, se não tiver as obras, é morta em si mesmo. A fé sem obras é morta. E aí nesse capítulo que Tiago está falando, capítulo 2, ele está falando que ele mostrava a fé dele pelas obras dele, pelos frutos que ele tinha, pelo que ele fazia, ele demonstrava a sua fé. Então a nossa fé é algo interno, mas ela se manifesta externo, tem fruto, tem resultado. Mas ele disse: se a fé sem obra, se não tem nada, não tem resultado. E um dia eu meditando nesse texto, muitos anos atrás, Deus falou no meu coração, eu estava meditando sobre porque muitas pessoas dentro da igreja não crescem, porque muitas pessoas da igreja, dentro da igreja não avançam. E aí li esse texto de Tiago, e aí Deus falou ao meu coração: qualquer mensagem que você escuta da palavra de Deus e não colocar em prática, ela morre. Então, aí Deus falou no meu coração: muitos estão ouvindo a minha palavra, estão ouvindo mensagens da minha palavra, mas eles não têm colocado em prática, e essa mensagem morre. Cientificamente, o que você escuta e não colocar em prática, você dura no máximo 1 mês
num mês não, acho que uma semana você esquece tudo que você escuta, seja da palavra de Deus ou em qualquer lugar, qualquer coisa que você escuta, que você absorve, mas não colocar em prática muito do que você escutar, só se for algo que te impacta as suas emoções. Aquelas emoções ajudam a gravar na nossa memória. Mas se não for, cai no esquecimento. Cai no esquecimento. É isso, o pastor Grace falou isso, é verdade. Muitos estão ouvindo a palavra de Deus. E eu estava conversando com o apóstolo Tiago Maurício. Nós fazemos às vezes uns podcasts, nós estamos lá em Santo André. O pastor Grace disse que tem uma mensagem no canal dele sobre isso. Que tremendo, fé e prática, glória a Deus. Seu canal é Grace Rodrigues, é isso? Para o pessoal depois ir lá no YouTube procurar o canal dele. O canal do pastor Grace tem muito ensinamento sobre oração em língua, sobre fé. Nós fizemos de live junto, ele faz live também com outros pastores. Grace Rodrigues, vai lá e aprenda. É a fé e a prática, como ele escreveu aí. Se não pôr em prática, morre, cai no entendimento. Não adianta, tem gente que está cheio. Gleison Rodrigues, nada além da graça, é o canal do pastor. Então eu indico esse canal, vai lá que tem ensinamentos profundos da palavra de Deus. E ele tem essa mensagem, fé e prática. Gleison Rodrigues, nada além da graça. Fé e prática. Procura essa mensagem no canal do pastor. E aí Deus falou no meu coração. A pessoa escuta. E eu estava falando com esse apóstolo amigo nosso. E ele falou assim. Eu falei, apóstolo, a pessoa pode ouvir a palavra. Pode ouvir sobre. Vou dar um exemplo para a pessoa entender. A pessoa escuta sobre jejum, não jejua. A pessoa escuta sobre oração, não ora. A pessoa escuta sobre oração em língua, não ora em línguas. A pessoa escuta sobre perdão, não perdoa. Pessoa escuta sobre qualquer coisa que Deus usa o pastor da igreja local, usa o profeta, usa o apóstolo, o missionário, para trazer a palavra revelada, trazer a revelação de Deus, e ele escuta e fica aqui. E aqui muitas vezes sai perdido. Uma vez eu estava pegando tanto no pé da igreja, o pessoal depois começou a reclamar e eu parei, né? Que aí eu perguntava, num domingo, no outro domingo eu perguntava, o que eu preguei domingo passado? A maioria, vamos dizer, 90%, esqueceu, não lembrava. É claro que a pessoa não vai lembrar de toda a palavra, mas se ela falar assim, ó, Deus falou algo comigo, Deus falou domingo agora que eu preciso orar mais, Deus falou que eu preciso perdoar, Deus me revelou algo. Então as pessoas estão ouvindo a palavra. Hoje nós temos acesso a conteúdos que nós não poderíamos ter no passado. Eu tenho 27 anos mais ou menos na fé, 26 ou 27 anos, eu me converti mais ou menos com 22 anos e eu tô com 51. Então na minha época não tinha nem internet. Depois veio a internet de escada. Não sei se alguém já pegou esse tempo da internet de escada, que era uma luta para entrar algum sinal, alguma coisa. E aí depois veio a banda larga, que aí hoje todo mundo tem internet no celular, todo mundo tem a facilidade. Hoje nós temos acesso a grandes pregadores, a grandes homens de Deus, a canais tremendos, a mensagens poderosas de Deus, mas como diz eu lembrei de um jovem que eu estudei com ele no Instituto Bíblico. Ele falou assim, o problema não é falta de conhecimento, é a falta de prática. Ele deu exemplo, nós temos o oceano de conhecimento e praticamos uma gota. Lembrei isso aí, faz anos isso aí que eu vi. Temos um oceano de conhecimento e praticamos uma gota. Praticamos muito pouco da palavra de Deus. E essa fé, quando você escuta a palavra de Deus e coloca em prática, não só não cai no esquecimento, que isso fortalece a sua fé. A sua fé cresce por causa disso. Porque vamos dizer que a fé é como um músculo. Você chegar assim numa academia, quem gosta de academia, ele não vai chegando já pegando os pesos pesados. Ele vai pegando os pesos menores e vai fortalecendo seu músculo e vai aumentando o peso dele. Vamos dizer que é 10 quilos, depois o corpo aguenta 10 quilos, ele se adapta, vai para 20, 30 e assim vai. É como você exercitar o seu músculo. Quando você coloca em prática, a sua fé
se fortalece, porque você não está só na mente, está se tornando parte da sua vida, está tornando parte de uma realidade de você. Isso já faz parte da sua história, isso já faz parte da sua vida, quando você coloca em prática a sua fé. Sem fé é impossível agradar a Deus. Então não adianta você ouvir palavra de fé, você escuta a palavra de Deus e sair da igreja, só falar foi um bom culto, foi uma boa palavra e acabou, e não colocar em prática. Não vai ter mudança, não vai ter restauração, não vai ter cura, não vai ter libertação. Eu gosto de ouvir a palavra de Deus. Quando eu vou na igreja, quando eu vou não para pregar, para ministrar, quando eu vou para receber, para adorar a Deus, e eu fico atento no que Deus vai falar, no louvor, numa oração, numa palavra, e aquilo que Ele fala, eu vou fazer. É tanto que eu participei de um evento de um treinamento, não era nem, era um treinamento de desenvolvimento pessoal, mas só que Deus está comigo em todo momento, aonde eu for, e Deus falou alguma coisa ali, eu falei, vou pôr em prática isso que Deus falou. Deus falou algo no meu coração que eu vou colocar em prática. Então, é colocando em prática. Lembra de Josué e Caleb, quando o povo de Deus ficou de frente à terra prometida, e aí eles falaram assim, foram lá espiar 12 espias, 10 espias voltaram e falaram assim, nós somos como gafanhoto, eles são gigantes, nós não podemos entrar na terra. Lembra que tinha uma palavra, a fé ligada à palavra. A palavra de Deus, Deus falou assim, eu vou dar essa terra para vocês. Essa terra é de vocês. É só vocês entrar e tomar posse. E aí, os 10 falaram assim, não, lá tem gigante, nós somos gafanhoto. Mas Josué e Caleb, vamos lá, eles vão ser nosso pão, Deus é conosco, vamos vencer. Houve um espírito de fé em Josué e Caleb, porque Deus já tinha prometido. Ele falou assim, Deus prometeu dar essa terra para a nossa vida, então nós vamos tomar posse dessa terra. Nós vamos tomar posse deste lugar. Nós vamos tomar posse, vamos lá. E quando eles exercitaram a fé deles, vamos crer na palavra. Josué e Caleb, vamos crer em Deus. O povo não acreditou. E quando Deus se irou e falou, essa geração não vai entrar na terra prometida. A geração de 20 anos para cima morreram tudo sem entrar na terra prometida. Só a geração de 20 anos para baixo entrou. Mas Josué e Caleb, Deus falou, apenas Josué e Caleb vai entrar na terra prometida. Apenas Josué e Caleb vai entrar na terra prometida, porque houve nele, está lá no livro de Números, houve neles um outro espírito, um espírito de fé, não de dúvida. Quanto àqueles 10 espias, os 10 espias que falaram mal da terra foram os primeiros a morrer. Você vê lá em Números, Deus castigou ele, foi os primeiros a morrer, e depois toda aquela geração foi morrendo com o tempo, até chegar o tempo de entrar na terra prometida, porque houve um espírito diferente, não um espírito de dúvida. Então nós estamos falando hoje aqui nessa live, que você precisa ouvir a palavra de Deus e colocar em prática. Isso vai desenvolver a sua fé. Quando você pode ir no culto, quando você está lendo, Deus fala com você de alguma forma, pelas redes sociais, ou assistindo uma mensagem aqui no Instagram, como você está me ouvindo, ou no meu canal, ou no canal de outros pastores, você escutar aquela palavra e falar, eu vou colocar em prática. Isso vai desenvolver a minha fé. Isso vai fazer eu avançar. Deus tem muito mais para fazer na sua vida. Você só precisa ter uma fé ousada. Se Deus falou que o gigante e essa terra, vocês vão vencer o gigante, e essa terra é de vocês, então entra na terra prometida e toma posse. Se Deus falou, entra na terra prometida e toma posse. Se Deus falou que essa terra é de vocês, entra na terra prometida e toma posse, porque a bênção é sua. Se Deus falou, está falado. Então você só precisa colocar em prática aquilo que Deus fala com você, aquilo que Deus revela para você.
aquilo que Deus usa, talvez algum pregador, pastor, obreiro, apóstolo, profeta, não importa quem estiver ministrando a palavra, é o irmão, mas Deus falar com você, você fala, eu vou colocar em prática. Isso vai trazer um resultado sobrenatural, a prática da palavra de Deus. A nossa irmã Verônica Freitas, ela colocou amém. Que seja bem-vindo, Verônica. Verônica, mulher de fé. Também entrou a Drica. Oh, glória. Nós estamos falando de nós temos atitude de fé. Nós começamos lá e falando, não adianta apenas ouvir a palavra. Nós lemos o texto de Tiago que diz assim: sem fé, a fé sem obras é morta. Já estava trocando o versículo. A fé sem obras é morta. Você precisa, como é? A sua fé tem frutos. A sua fé tem resultados. E para mim ter frutos e ter resultado, eu preciso ter prática. Eu preciso colocar em prática a minha fé. E aí vai ter frutos e vai ter resultado. Vamos dar o exemplo. Uma vez eu trouxe uma palavra, Deus me falou muito na história de Davi, que é muito conhecida, quando foi enfrentar o gigante. A Bíblia diz que o gigante Golias ficou 40 dias zombando do povo de Israel, chamando alguém para lutar com ele. 40 dias. Não foi um dia, 2 dias, foi 40 dias. Fala, vê aí, não tem ninguém aí. E uma vez Deus me revelou, qualquer um poderia se levantar e falar assim: eu vou lá, Deus é comigo. Como é esse cara vai enfrentar, zombar do povo de Deus? Não pode. O que Davi falou, como esse cara vem zombar o povo de Deus? Qualquer um poderia ter feito isso. Porque nenhum lugar na Bíblia mostra que Deus mandou Davi enfrentar o gigante. Não tem nenhum texto lá falando assim, ó, Deus falou para Davi, vai enfrentar o gigante. Não tem. Davi ouviu aquilo. É claro que Davi estava cheio do Espírito Santo. Saul tinha um espírito naquela época ainda, porque depois que ele fica com ciúmes de Davi, e aí entra um espírito mau, mas naquela época já tinha sido ungido, e o Espírito de Deus também estava na vida de Saul. Então a Bíblia diz que Davi ficou indignado com aquilo e falou, não, eu vou enfrentar esse cara. Não fala que foi Deus enviou Davi. É claro que tudo faz parte de um propósito de Deus, mas Deus falou no meu coração, qualquer um poderia ter se levantado com fé para enfrentar o gigante. Qualquer pessoa, principalmente Saul, devia enfrentar, porque Saul tinha um espírito de Deus ainda naquela época. Depois ele fica possesso, que nós sabemos lá, tenta até matar Davi, mas ainda naquela época ele tinha um espírito de Deus. Qualquer um poderia ter ido enfrentar o gigante, mas não foi, porque não creu, não acreditou naquilo que Deus falava, que Deus era com aquele povo, que Deus dava vitória. Davi falou, não, Deus, meu Deus é grande, eu vou vencer esse gigante. Então o que acontece? Entenda isso, quando Deus te dá uma palavra, coloca em prática, que isso vai dar frutos, isso vai dar resultado. Quando Deus te der uma palavra, isso vai dar fruto, isso vai dar resultado. A irmã Verônica falou, é verdade. É isso. A falta de prática faz muitas pessoas não tomar posse da palavra de Deus. Eu vou só lembrar de outro texto que veio agora na minha mente. Obrigado, Espírito de Deus. A Bíblia fala que... Ixi, tem muito texto que veio agora, mas eu vou falar só um para nós estar encerrando a live. Quando Jesus estava andando sobre o mar, e os discípulos ficaram com medo, pensando que era um fantasma, e aí Pedro falou assim, se for o Senhor, manda eu ir até ti. E Jesus fala, vem. E ele pula no mar. Depois lá na frente ele tem medo e afunda. Mas ele consegue andar em cima das águas, porque ele ouviu a palavra, vem. A palavra de Deus falou assim, ele teve fé de pular do barco. Tem uns que criticam Pedro porque afundou, mas ele teve fé de pular do barco e começou a andar sobre as águas. Depois ele afundou lá na frente porque ele começou a olhar para o lado. Mas só que ele teve a fé de sair do barco, porque Deus falou, vem. Então tenha fé. Que Deus falar para você, que Deus mostrar para você, toma uma atitude de fé. Tanto que eu coloquei aí no título aí, uma atitude de fé. Toma uma atitude de fé, que Deus vai honrar a sua fé. Deus vai honrar a sua fé. Então toma uma atitude de fé, que Deus vai honrar a sua fé.
Então, lembrando que se você quer crescer mais na fé, nós temos um programa no nosso canal chamado Podercast. É o podcast do avivamento. Então você entra aqui na bio do meu Instagram, se não tiver no meu canal, entra na bio do Instagram e entra lá no meu canal e se inscreva. Então que Deus abençoe sua vida em nome de Jesus.